Olá, tudo bem? Eu sou Ivânia Porto e você assiste mais um podcast Mulheres de Negócios. E hoje eu tenho duas convidadas maravilhosas da área de saúde, uma médica, outra nutricionista. Vamos falar da sua profissão, vamos falar da sua atuação, muita coisa e a gente aprende só nessa conversa, nesse bate-papo. Mas também tem um evento, elas vão informar a gente sobre esse evento. Mas esse evento eu vou deixar para elas mesmas falarem. Márcia, e bom você estar aí conosco, ginecologista, pensa na saúde da mulher. Você, desde nova, isso é médica? Eu pensei em fazer medicina com acho que uns 12 anos, 13 anos. Mas Nessa idade? assim, eu Como brincava de assim? bonequinha, cuidando, e aí pensava em medicina, mas Ah, com 15 anos, 16, ensino médio, depois que começou a despertar. Eu sempre fui muito estudiosa, e aí estudiosa, e a gente pensa no curso. aí a família começa a dar uma De boa certa forma, médica. vai estudar, vai medicina. É, Querendo ou não, a gente é tinha uma certa, assim, verdade. um certo status, e começou aquela coisa. Eu gosto muito de gente, de cuidar das pessoas, de ter contato, né? Tem gente que é mais isolada, eu sempre fui de fazer esse contato. Ou psicologia, porque quando tinha as festas, eu ficava escutando o pessoal e terminei fazendo medicina. Então, fui medicina, gosto de pessoas, de mulheres, e já faz 30 anos que eu me formei. Tinha dúvida de pediatria, mas quando eu comecei a fazer partos, a obstetrícia, eu me encantei. Eu Certo. sou uma pessoa que gosta muito de festejar da vida, Ai, que e eu bom. acho que a questão da obstetrícia nos leva a isso, assim, porque É você um lida com brinde à alegria, vida, né? né? Você É, tá renascendo, no surgimento de um é. bebê, aquela família, todo mundo junto, diferente de lidar com a morte. Talvez eu não tinha nem maturidade ainda, mas comecei a dar muito plantão em obstetrícia, 2 plantões por semana como estagiária. E Eu aí, assim, imagino quantas não alegrias você é? E aí, presenciou. assim, como eu comecei a ter uma certa segurança, porque aquilo ali dominava mais, ficando, me aprofundando cada vez mais, fiquei na obstetrícia. Muitos anos. E eu gostava muito mais da obstetrícia do que de ginecologia. E quando eu engravidei, até eu estava pensando na vida da gente, assim, que eu deixei meu filho com 6 meses. Eu amamentava meu menino, eu Sim. engravidei na residência. Eu deixei ele com a minha mãe e era muito difícil, porque eu ia para Recife, passava a semana lá, a mama cheia de leite, tirava no bloco cirúrgico, desmamava, assim, pensando nele, né? Então, assim, como a gente, mulher, tem que, às vezes, abdicar, Verdade, até verdade. por eles mesmo. Então, É por que verdade. você foi, né? É Eu verdade. queria sempre... Eu não Tem que- um livro, me permita, Sim, é, de várias mulheres e vivenciaram essa história. E os filhos escreveram uma carta para elas, hoje adultos, dizendo quanto foi importante para eles elas seguirem aquela trajetória, sim. mesmo se ausentando deles. É uma Isso é força, né? massa. Eles reconheceram essa força, né? E É, até inspira, né? inspira. Porque às vezes cobram da gente uma postura que às vezes a gente poderia. Por que que eu abdiquei? Então, assim, Isso. como mulher, a gente tem muita demanda. É mãe, é mulher, empresária, Tudo, empreendedora. tudo. E até eu digo assim, para paciente, ó, não dá para ser bom em tudo, né? Não. Aquela negligência seletiva. Então, termina a gente querendo ser uma boa amante, que geralmente a gente termina abdicando disso aí, termina sendo Também. mais como profissional. Então, tem que equilibrar. E não é fácil. Não. Aí, nesse processo, eu sofri muito, sabe? Tive apoio da minha mãe, eu tenho minha família é Eu enorme. acho que a rede de apoio é É, fundamental para qualquer mulher. e ele ficou com minha mãe até 2 anos. E depois meu marido também ajudou bastante, ficava com ele. E nessa história eu fui fazer residência. Talvez não foi assim, foi muita dedicação, mas sempre com a cabeça aqui, o coração para lá e para cá, sabe? Mas aí eu consegui. E aí estudei bastante, fiz outros cursos, outras pós, fiz endócrino, fiz UTI, fiz sexologia, fiz tanta coisa assim, porque eu vi a necessidade de Mas tudo na melhorar. área do que você gosta é o Sim, mais importante, mais né? importante. Aí depois eu fui migrando, fui envelhecendo e migrando mais para a ginecologia. Porque Certo. aí eu fui percebendo a modificação no corpo, a maturidade leva a isso, né? Eva. E aí, pronto, estou aqui, adorando, entendendo a necessidade. Por que a gente está junto, né? Do nutricionista, de uma fisioterapeuta, É, da necessidade de um todo junto na saúde, é que a gente às verdade. vezes não tem essa noção, acha que é medicina e pronto. Não, a gente É, não funciona a gente sozinho, não. E a tem que ter Efigênia equipe. entra na nutrição homo. Eu sempre fui apaixonada por saúde, mas aí minha primeira graduação foi pedagogia, por falta de recursos mesmo, Certo. e era mais difícil em 2001. Depois, quando terminei pedagogia, não me identifiquei, fui para a área de nutrição, fiz especializações, depois fui fazer um doutorado fora do país, e sempre venho me capacitando a cada dia. Eu amo essa área, e aí eu antes atendia
o público como geral. E depois, há uns 10 anos, eu me identifiquei muito com a questão da saúde da mulher, mais a Coisa boa. gestação, E Márcia fertilidade. disse, é um todo. Endometriose é um mundo, é um universo, né? Essa área da mulher. E onde a gente também E aí eu entro nos negócios das mulheres. onde assim, a gente faz com que elas se empoderem também para ser Claro. protagonista da sua própria história Claro. e achar que não é apenas um diagnóstico, um pedaço de papel que vai definir a vida daquela mulher. Sim, sem dúvida. E esse acolhimento é muito importante para que elas achem que existe vida após aquele diagnóstico, que existe felicidade, o sonho de ser mãe. As mulheres com endometriose, elas têm mais dificuldade de gestar de forma natural, mas tudo isso a gente trabalha dentro do consultório e junto a uma equipe Tem multidisciplinar. tudo a ver o nosso podcast Mulheres de Negócios, porque a gente é um todo. Por mais que a gente queira e a gente precisa economicamente sobreviver, se posicionar, mas a gente tem um corpo, tem família, tem amigos, tem marido, tem filhos, tudo para a gente é mais difícil. A cobrança é sempre maior. Então, a mulher ela sempre precisa entregar resultados melhores. Então, ela é a primeira a se cobrar. E ter esse acolhimento por profissionais da área de saúde e pensam na mulher como um todo, isso é muito bom, porque não trata a patologia de forma isolada, né? Então, essa construção que vocês fizeram, esse evento, a formatação dessa construção. Esse evento foi pensando nessas mulheres que são tão negligenciadas pela Diga dor. o evento para a O gente evento acompanhar. é o e Endomais, na Sim. segunda edição, será no dia 25, agora próximo sábado, no Centro de Convenções, lá no SENAC. Esse evento não temos patrocinadores, somos nós que custeamos, justamente para poder mostrar a essas mulheres que elas podem sim ir além. Além do conhecimento científico com vários profissionais, nós teremos lá Dr. Rafael, referência em cirurgia robótica, Dr. Felipe, especialista em radiologia voltada para a endometriose, e a doutora Márcia aí também falando sobre a endometriose, uma pessoa de referência aqui na nossa cidade, esteve recentemente em Harvard, fazendo os E cursos bom, aí. quero saber tudo. E assim, nós vamos ter Rosmar Lemos também, temos uma visagista. E horário? Horário de 8 às 12. E esse evento é 100% gratuito. Onde a pessoa se inscreve? Se Qual inscreve link? lá no meu Instagram, Nutri Efigênia Assis, ou no Instagram doutora Márcia Virgínia, tem um linkzinho lá para a inscrição. Olha aí, não vamos perder, porque é uma oportunidade para a gente conhecer, aprender. A gente sabe que só o conhecimento é libertador. O conhecimento dá a possibilidade de você estar num lugar e ser elevado a outro lugar. E isso o conhecimento faz. E ele não para, tá, gente? Eu também estou terminando meu doutorado. Então, a vida toda eu estudei. Você não pode parar. Quanto mais estuda, quer estudar mais. Quanto mais estuda. E, às vezes, essas oportunidades. Eu tive que fazer, depois da graduação, umas 5 pós, para fazer o meu mestrado, para fazer uma 6ª pós, para chegar no doutorado. Porque é o momento certo. E não é uma forma quadradinha, receita, modelo padrão, né? não. É seu tempo, o tempo que Deus permitir. Tempo, e você aproveitar a oportunidade. É o tempo de você enxergar, de se posicionar na vida, né? De encarar a vida. Como é que você encarou estar em Cambridge? Não é? Pois é, eu faço parte de uma mentoria de vários médicos que trabalham muito com menopausa. Porque a gente vê até assim, a mulher. Adoro Não é? esse tema. Esse tema. E eu fico olhando para você, linda, maravilhosa, com esse óculos, com energia. E a gente sabe que muitas vezes na menopausa, eu sei que tem. Já passei, já passou, tempo. e aí você fica, como se fosse, muitas vezes alteração do humor, alterações de depressão, sentimento que não é capaz. Porque na realidade a gente vai envelhecendo porque os Tem hormônios outro caíram. tema aí, e você fala, e é muito importante, está muito ligado, é o envelhecimento. Sim. E a gente percebe que para ser empreendedora você tem que ter energia. Sim. E 2 categorias de pacientes que não têm energia. É a paciente com endometriose, né, Virginia? Interessante. São pacientes que dizem, eu não tenho energia para nada, eu estou cansada, porque são pacientes que são inflamadas. Certo. Uma inflamação crônica, porque quando a gente vê inflamação, a gente relaciona muito a questão assim, está vermelho, está doído, está com abscesso. Mas
No Covid, a gente entendeu que era inflamação subclínica, mais ou menos o que era, o corpo inflamado. E na endometriose existe um processo inflamatório e o corpo está reagindo. E com essa inflamação, o que acontece? Fadiga. Então, se você tem fadiga, tem cólica, ou até pode até não ter sintoma, mas fadiga é um alerta que você pode ter alguma doença por trás. E a endometriose é uma delas. E, além disso, o paciente da menopausa tem a queda dos hormônios. E essa queda dos hormônios leva à falta de energia. Leva ao aumento do risco cardiovascular, aumenta mais a mulher na menopausa, infarta muito mais do que antes. Antes da menopausa são 4 homens para uma mulher. Depois é 1 para 1. Então, veja como o hormônio feminino protege. E, às vezes, a questão do ninho vazio, né? Então, ela precisa se reinventar. Reinventar o tempo todo. E tem uma coisa, eu tenho percebido, tanto Efigênia quanto Márcia, mudança de profissão. Muitas vezes você está vivendo mais, você está trabalhando muito mais. Então, você já passou 20 anos, 25 anos. Não, quero mudar, eu quero fazer uma reprogramação profissional. Tenho visto muito, e o quanto isso é importante, porque você vai viver mais tempo, e a aposentadoria, você pode estar fazendo uma profissão, e necessariamente não é o mesmo peso daquela que você iniciou, era de se sustentar economicamente, mas sim para ter qualidade de vida. Para se realizar. Para se realizar. Uma pessoa. Para estar viva, sabe? Para se posicionar. E isso você se prepara antes. A alimentação é importante, né? Importantíssima. Então, hoje a vida da correria, os fast foods estão aí, as mulheres inseridas no mercado de trabalho, tudo isso faz com que essa busca seja mais rápida, mas também tem um preço, tudo tem um preço, né? Enquanto mais tempo esse alimento passa na prateleira, mais nocivo é para o nosso organismo. Quanto menos tempo, alimentos de geladeira, frutas, verduras, esses alimentos mais perecíveis. Comida de verdade. Comida de verdade. Lobo, comida né? da terra mesmo, alimentos da terra. Então, a gente tem aí uma probabilidade maior de ter mais saúde e mais longevidade saudável, porque os alimentos embutidos, industrializados, corantes, conservantes, aditivos, aí é um mix que vai fazer uma bagunça no nosso corpo, levando a alterações hormonais, a alterações de vitaminas, minerais, caindo essas vitaminas, minerais, e tudo isso favorece aqui. Cansaço, fadiga, indisposição, as doenças que elas vão começando a você desencadear uma diabetes, desencadear uma hipertensão, colesterol, triglicerídeo, entre outras coisas, né, doutora Márcia? Pode dar uma complementação. Pois é, por isso que eu não largo de você, Virginia. Não, as duas têm que estar juntas. juntas. Então, inclusive, atendi uma paciente de vir para cá que perdeu o bebezinho, 2 bebezinhos, que ela perdeu, só vai ter que investigar. Eu disse, vou encaminhar você para a nutricionista, porque o teu corpo está sinalizando que você não está pronta. Vamos para a nutricionista. Eu disse, seu esposo. Aí ele está fazendo acompanhamento. Ela, não. Eu disse, o casal precisa ser visto, porque é 50% de cada um. E muitas vezes, quando vai engravidar, né, Efigênia, é importante que a mulher acha que é só ela. Mas e o parceiro? Cada vez mais, às vezes, a gente vê os homens inflamados. A gente, de maneira geral, está mais inflamado, porque tudo é muito mais fácil. Então, não é fácil a gente tentar ficar politicamente correta, mas busca sempre o melhor. Inclusive, essa paciente disse assim, doutora, eu como super bem, agora eu não como verdura nem fruta. Aí eu disse... E ela disse super bem. Aí eu disse, não, mas eu como inhame, macaxeira, os carboidratos complexos. E o restante? Não, doutora, eu não como. Aí o senhor está vendo que precisa de um nutricionista para ajudar você. Porque a questão da inflamação, esse processo tem que ser bem antes. Para a gestação, é uma programação metabólica, porque você consegue mudar a sua genética com a questão do tudo, né? Humor, então assim é importante. O sono é super importante, né? Para pacientes com endometriose, a dieta é fundamental, porque a gente acha às vezes que não, dá um hormônio nessa mulher, bloqueia a menstruação dela e aí ela vai ficar bem. Na realidade, ela vai bloquear a menstruação, mas se não tratar a inflamação, essa inflamação vai agravando cada vez mais, que a gente chama de nicho pró-endometriótico. Eu fico dizendo às pacientes com endometriose, é como se você tivesse uma fogueira que tivesse já ficando sem brasa, e você já acabando a chama, e você reacendesse toda vez que você menstrua. É como se eu abanasse uma chama que está lá quietinha para acabar, e você toda vez você reacende. E a endometriose é assim, uma chama, né, Efigênia? É um processo inflamatório que todo mês, com a menstruação, vai ser reativado. E para isso precisa bloquear a menstruação. Mas somente bloqueando essa menstruação, não deixando menstruar, vai resolver? Não vai. Não. Precisa ter uma equipe multidisciplinar. Precisam, muitas vezes, de psicólogos, que são pacientes que são muito sofridas, né? Porque mexe com elas como todo. Da obesidade, da endometriose, são questões multidisciplinares.
Se você não Se colocar tiver esse outros apoio junto no profissionais, time, não vai, não. Não tem resultado. Porque elas sofrem muito de dores, né? Dor na relação sexual, que às vezes é negligenciada pelo próprio parceiro. Às vezes fala que é mimimi, que é frescura, e a gente sabe que existe essa dor é real e precisa ser vista. Além disso, o cansaço, a oscilação de humor. A endometriose, tem uma correlação com mais de 661 condições que levam a você desencadear a endometriose. Então, assim, não é mimimi, ela precisa ser Não. vista. Agora, Márcia e Efigênia, eu escuto falar, como leiga, tá? E como mulher, e tem muitas amigas e tudo, eu escuto falar muito da endometriose de um tempo para cá. Antes a gente não falava, eu não me lembro, por exemplo, eu jovem, falando dessa doença, uma facilidade, e se preocupa hoje, como uma evolução dos hábitos alimentares, dos hábitos do cuidado, do exercício físico, e vem mudando. Sim. Isso está muito ligado, né, à evolução do cuidado com si e o etarismo, da gente envelhecer com qualidade. Na realidade, assim, a gente está vendo cada vez mais mulheres que estão tendo o diagnóstico. Mas, mesmo assim, o diagnóstico é muito tardio. Passa, às vezes, 7 anos para dar o diagnóstico. Ainda hoje. Ainda hoje. Então, Imagina né? há 20 Quanto anos tempo? atrás. E, antigamente, o método de escolha, de diagnóstico, era por laparoscopia. Então, o exame de padrão era laparoscopia. Então, era ainda Muito reduzido difícil, né? ainda as pessoas a terem esse diagnóstico. E hoje a gente conta com ressonância, conta com a questão da ultrassonografia com preparo intestinal para mapeamento muito mais rápido. A gente sabe que essa questão da Menos modernidade invasivo. também levou, essa Sim, questão da inflamação foi conhecimento. agravando também o processo de surgimento, né? Sim. Então, são meninas que cada vez menstruam mais cedo, Eu né? vejo- Estão eu expostas vejo mais à jovens. menstruação. É. Então, fatores inflamatórios de alimentação que vão dando mais condições. O que a gente chama de xenoestrogênio. São, por exemplo, substâncias que não são hormônios, mas que funcionam. Maquiagem, copo plástico aquecido, micro-ondas, pesticida, né, Efigênia? A questão da alimentação com agrotóxico, tudo isso. Tudo isso. Até pode- as blusinhas, as t-shirts de poliéster, essas roupinhas que vendem nessas chains, nessas lojas aí, elas vêm muito porque elas são à base de petróleo. Então, você utilizando ela, automaticamente, a sua pele, ela vai Absorver, vai né? absorver. E absorvendo, despontar. ele vai fazer essa bagunça nos seus hormônios, como se fosse uma competição. Esses xenoestrogênios, que são as substâncias tóxicas, que a gente fala, disruptores endócrinos, eles querem entrar dentro do hormônio ali para fazer o papel do hormônio. E aí vai bagunçando, e essas mulheres hoje, até meninas com 15, 14 anos, 13 anos que menstruam e que têm cólicas menstruais incapacitantes, aquela menina que não pode ir à escola, aquela menina que fica em cima da cama, às vezes precisa dar entrada em emergências, elas precisam, sim, já começar a fazer esse diagnóstico, ir para um tudo profissional. É preciso conhecimento. Conhecimento é Tem que pensar libertador. nela. É né? importante esse evento que vocês fazem para levar, e até nosso podcast também, para levar esse conhecimento para as pessoas. E muitas vezes a gente imagina mas não sabe a dimensão, não percebe o contexto todo, a importância toda. E até a gravidade, né? A gravidade. Porque, assim, sim. são pacientes. Uma coisa interessante a dizer é o seguinte, que nem sempre o sintoma é proporcional à quantidade de achados na endometriose. Para quem não sabe ainda, às vezes até pergunta aos pacientes, você sabe o que é Claro. endometriose? Endometriose é uma doença benigna, mas uma doença que não tem cura. O útero tem 3 camadas. A camada interna, chamada endométrio, eu costumo relacionar, digo, pega um coco, abre no meio. Certo. Aquela parte interna, correlacionando com o coco, chama-se endométrio. A parte do meio do útero é o miométrio, é o músculo que contrai para poder a menstruação sair. E quando a gente está grávida, esse útero vai aumentando para caber o bebê. E a parte de fora é a serosa. Quando a gente tem a menstruação, a tendência é que essa menstruação saia pela vagina e que fique saindo normalmente. Pode até que ela suba um pouquinho pelas trompas, mas o mecanismo fisiológico é que essa menstruação saia através da vagina. Na realidade, toda vez que a mulher menstrua, foi uma falha na gestação que não aconteceu, porque Certo. o organismo ele se preparou para a gestação. Mas aí tomou anticoncepcional, usou preservativo, a gestação não aconteceu, veio a menstruação. Só que pacientes com endometriose, elas têm o endométrio, que é esse tecido dentro do útero, fora do útero. Entendi. Eu digo, se você for num coqueiro, você vai encontrar o coco na folha, no caule, não vai. Então, é para estar solar. E esse tecido, ele vai responder aos hormônios. Então, quando a paciente menstrua, o sangramento vai ser pela vagina,
Mas onde tiver focos, existe também sangramento. E aí ele vai fazendo... Existe uma alteração imunológica que faz com que isso aí se aumente, perpetue. E tem a própria defesa do organismo Tem a defesa para isso também. para isso. Mas o da paciente com endometriose tem uma certa falha. Tanto é que paciente que tem endometriose pode estar relacionado com outra doença autoimune. Certo. Então, pacientes que têm Muito. endometriose podem ter lipedema, que é uma doença que está falando muito, né? Que é uma doença estrogênio independente também. Uma sequência pode ser. Pode também ter doença de Hashimoto na tireoide, pode ter doença celíaca, porque existe uma quebra do sistema imunológico. Porque não está fora do lugar, era para ter um mecanismo que limpasse. Onde é que esse mecanismo falhou? A gente não sabe. Se tem alguma alteração gênica nessa paciente, mas está lá o processo inflamatório. E aí entra a nutrição nesse processo. Né? Fibromialgia Muito importante, Também, né? Fibromialgia, artrite Depressão, reumatoide, né? Muita depressão. Como é que você enxerga, Efigênia, essa, eu vou chamar uma palavra de tirania, mas ela pode ser melhorada por você. Essa tirania da magreza, desse posicionamento que a sociedade impõe, que as mulheres sejam todas magras, e essa evolução, eu vou chamar talvez de evolução, acredito eu, como leiga, né? Então eu fico com muito zelo no cuidado da palavra, das canetas e tudo. Como é que você enxerga esse mundo? Primeiro, tem que ter muito cuidado, né? Certo. A gente não é contra as canetas, eu, doutora Márcia Virgínia, mas, assim, as pessoas precisam saber e ter um profissional por trás, se realmente há necessidade e se tem aquele profissional Sim. acompanhando para Porque poder... é uma evolução para poder ter o da resultado. medicina. Hoje, as pessoas querem passar dentro do filtrozinho, já está magra e não quer onde se é o preocupar com a base, né? A base bem feita, ela sempre vai ter um resultado muito fidedigno e duradouro. Não é só as canetinhas que vai resolver, Não, não. mas a É alimentação, hábito. os hábitos, eu sempre falo nos pilares. Os pilares são a alimentação saudável, alimento anti-inflamatório, um sono reparador, o exercício físico, diminuir o grau de estresse, ter uma conexão boa, porque não Com a adianta, às vida. vezes, você ter essa coisa toda e ter muita ansiedade por trás. Como a Márcia disse, eu amo a vida. Pois é, Eu ótimo. chego a rir, eu E aí é amo um demais. conjunto. E assim, a gente também tem que ter cuidado com o que a sociedade está nos impondo. Eu preciso chegar até um certo limite. Às vezes, nem sempre aquela mulher que tem, eu não estou dizendo que tem que ter sobrepeso, não, mas nem sempre aquela mulher que tem sobrepeso, ela está com os hormônios dela todo desregulado, está com a bagunça ali de vitaminas e minerais tudo desajustado. Às vezes, ela já tem um sobrepesozinho, porque é desde já genético, Sim. e ela se cuida bem, faz os exames, tudo certinho, e ela vai estar ali com as vitaminas, o equilíbrio hormonal dela certinho. Às vezes, aquela má germa está lá atrás, mas está desnutrida, Total. com deficiência de vitaminas, minerais, os hormônios tudo desequilibrado, verdade. cabelo caindo, unha quebradiça, fraqueza, está só pela misericórdia. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, doutora Márcia? Uns padrões impostos. Com isso. É a importância de você se perceber como um todo e dar essa qualidade, esse direcionamento necessário. É verdade. Na realidade, a questão de estética vai ser um reflexo do que a gente está, né? Sim. Porque essa fome, essa a gente chama de fome hedônica, essa fome de quê? Quando a gente conversa, eu sempre fui mais, o IMC mais alto um pouquinho PP, então, assim, não é fácil a gente lidar com isso. Não. Porque é uma fome, às vezes você está estressado, cortisol alterado, você termina tendo essa impulsão e é come. prazeroso, né? Eu E adoro gastronomia. E essa parte é prazerosa, né? Se alimentar bem, Traz memórias, das né? memórias A gente celebra, né? Celebra, Então, gosto assim, muito. é difícil. Termina você usando essa fome como se fosse para compensar, né? E a acho que vida é uma compensação. E assim, muitas vezes eu vejo mulheres super bonitas no consultório, mulheres que têm um corpo perfeito e não estão bem. E às vezes a gente vê uma paciente que está com uma Efigênia. A gente não está falando do padrão que a obesidade é saudável, a gente sabe que não é. Que quando a gente está com um excesso de inflamação, a gente precisa melhorar até para viver mais com qualidade. Isso. Né? Para ter autonomia, para poder sair, para poder ser independente. Né? Por isso que a atividade física é tão importante, para não ter músculo, para ter músculo mais forte. Sim. Mas essa questão também, assim, dessa limitação, desse impor dessa beleza, às vezes deixa escrava a pessoa, né? Deixa. Mas as canetinhas vieram para ficar.
Sim. Antigamente era muito difícil. E a gente sabe como é E difícil é uma perder evolução. peso, A né? gente sabia, e antes fazia muita cirurgia da obesidade. Pois é. E hoje diminuiu muito. A Entrega quase patologia igual à da cirurgia bariátrica, entrega, né? a bariátrica. Agora tem que ser feito com acompanhamento. Sem E a dúvida. nutricionista não ficou fora dessa história. Não, Precisa ela é delas, né? fundamental. Porque é cota de proteína, a questão de manter Isso. massa magra, a questão de dar suporte, porque quando você toma ou usa ela, o metabolismo está diferente. E o corpo está acostumado com o metabolismo mais lento. Quando você tirou, você vai estar como? Voltou a comer tudo, de como era antes. Por isso que o juízo, o cérebro tem que estar equilibrado, Tá né? equilibrado. Na realidade, precisa de um suporte geral, mas que ela veio para ficar sendo através de profissionais. E é tão importante isso porque, por exemplo, a gente fala sobre a questão da disbiose. Quando você usa eu sempre fui gordinha, já cheguei a 108 quilos. E aí, assim, estou com menos de 100, preciso melhorar, preciso ir para a Efigênia, preciso me organizar, dormir mais. Porque nessa vida corrida, para poder a gente se priorizar, não é fácil, mas assim, precisa dizer, não, eu tenho que me cuidar, porque se eu não me cuidar... Eu acho que é a própria consciência, Né? Márcia, de você saber, e você está fora do trilho, mas você pode voltar, e você saber ter o conhecimento real de onde você fala, porque a gente não é perfeito. A gente não veio aí para ser perfeito, mas a gente veio aí para estar bem, né? Para cada vez melhorar, 1%, cada vez melhorando, né? E Faz chegar parte lá, do né? processo. Exatamente. E como vocês, eu dei uma olhadinha nas redes sociais de vocês antes, como é que vocês movimentam esse novo mundo? Eu acho que hoje a gente vive um mundo, eu chamo, não, e esse é um conceito dado por um professor e é estudioso da área, e o mundo hoje é digital, físico e digital. A gente não está olhando o celular, mas o nosso algoritmo está conversando com alguém ou alguém, eles estão ali, depois a gente olha e se atualiza. Como é que vocês trouxeram essa tecnologia, esse novo mundo, para a profissão de vocês? E é um mundo, e hoje repercute a realidade. Eu gosto muito de falar isso. Eu gosto das redes sociais quando ela repercute o real, a realidade. Então, ela potencializa o alcance, as informações, o conhecimento. Aí, quando você mostra, e não é sobre isso, é sobre potencializar o que é real. E eu vi, vocês estão lá atuando. Gostei. Ativas, né? Na realidade, assim, é um desafio, né? Mas aí a questão, assim, como a gente atualizou em relação à parte de medicina, parte de administração, nutrição, a gente precisa estar nesse mundo. E aí, assim, se você não está aos outros. Até porque, às vezes, tem gente que talvez saiba menos do que você, ou até nem sabe, mas tem um poder de voz muito grande e, de certa forma, divulga informação que não é verdadeira. E tem gente que talvez nunca consiga ir para mim, nem para a Efigênia, mas através do Instagram, através dessa parte, a gente consegue passar. Transmitir informação boa. E, às vezes, é uma besteira, assim. Uma vez eu estava com a paciente, doutora, a senhora falou alguma coisa que eu chamei meu marido para escutar. Tá vendo? Eu digo, meu Deus do céu. É um retorno. Aí, sim, foi tão importante. E muitas vezes a paciente tem dificuldade de falar, né? E às vezes o que eu faço? Eu escuto o que a paciente diz. Se ela teve dificuldade, Dona Maria, Dona Josefa também tem. Então eu passo para outra pessoa que está com a dificuldade. E é coisa tão simples, é uma atrofia vaginal na menopausa, é uma dor na relação sexual. É uma dor por endometriose, né? Porque tem relação e tem vergonha de dizer ao marido. E às vezes mudando a posição, ou então ela pedindo ajuda. Muitas vezes a mulher tem vergonha do que sente, né? E às vezes a questão do servir, assim, do ponto de vista como mulher, não, eu vou ter relação para poder o meu marido ter prazer, ou então para... Eu disse, e você está onde nessa história? Meu marido quis, e você estava onde? Então, assim, começar a mexer com ela, porque não é só ser empoderada do ponto de vista financeiro, que é importante, mas como mulher, como prazer, como questão... Não, eu sou ativa, prazer é importante para mim, eu estou nesse jogo, não vai ser somente 1-0, eu tenho que estar 1-1, né? Eu tenho que fazer parte desse processo. Aí eu acho interessante. E você? É bem desafiador, como a doutora Márcia falou. Então, é assim, a gente propaga essas informações com evidência científica por trás, nós somos responsáveis pelo que nós falamos, né? E aí a gente consegue passar para outras mulheres, como a doutora Márcia falou, a gente, às vezes, essa mulher não consegue vir até o consultório, mas a gente já diz o que pode ser a endometriose, quais os sintomas, quais os profissionais buscar.
E hoje eu tenho paciente de vários países, justamente por conta do Instagram. Tá vendo? Sábado mesmo eu atendi uma paciente de Boston. E eu perguntei para ela, como foi que você chegou até mim? Não, eu vi seu Instagram. E aí eu decidi marcar a consulta, porque eu quero engravidar e tenho endometriose. Então, isso... Menina de Boston. Eu De fui para Boston, não Boston. tenho de Boston. Tá vendo? Mas aí é muito bom a gente saber que ali, aquele meio, a gente consegue disseminar essas informações. É E eu muito sempre bom digo, isso, vocês sejam replicadores de informações que possam, sim, Coisa ajudar a boa. mulher. Porque a gente está num mundo onde a gente precisa se ajudar. Se a gente não olhar para a outra como se a dor sua fosse minha, eu não vou conseguir ajudar pessoas. É verdade. Então, a gente tem que ter essa empatia. É verdade. Eu fico muito feliz quando eu vejo vocês falando assim, por esse podcast é sobre mulheres. E o nosso maior público vai assim amar assistir o podcast e conhecer mais sobre nós mesmas, porque somos tantas em uma só. E a nossa produção ali, Samile, já me disse, e está no horário de terminar. Sim, vai se animar, né? E aí vocês usem esse horário para informar o que vocês fizeram e vocês acharem. Use a câmera Sim. para você divulgar o evento e só agradecimento. Nós que agradecemos, foi um prazer estar aqui, foi ótimo, a gente fala demais, né? Mas aí sábado, minha gente, a endometriose é uma doença que acomete muitas mulheres e vai ter um acesso muito grátis, um evento feito com muito amor, né, Efigênia? Muito Muita carinho. dedicação, muita gente que tem experiência em endometriose. Então não fica de fora, vai lá no link, clica, se inscreve, que vai ser muito especial. Para vocês terem acesso no Instagram doutora Márcia Virgínia ou Nutri Efigênia Assis, vocês vão ter acesso a esse link, tá? O evento é 100% gratuito. Vai ter rodas de conversas lá, vocês vão poder discutir o caso clínico de vocês também, fazer perguntas. É algo que não vai ser só imposto pelos profissionais, e sim música, interação, Uma entretenimento. troca. É uma troca. É um dia assim que vocês vão se sentir rainhas. E coisa E boa. a gente aguarda por vocês e outros eventos virão, com certeza, e divulgue informações de qualidade para que a gente possa, sim, ajudar essas mulheres. 1 a cada 10 mulheres tem endometriose e precisa ser vista com um olhar diferenciado. Sentir dor não é normal. Ótimo. E assim a gente vai concluindo o nosso podcast Mulheres de Negócios, falando sobre vários temas, desde saúde, economia, finanças, políticas. Esse é um podcast pensado para as mulheres, feito por mulheres, no grupo Asa Branca, e teve a produção de Samile Mendes. Nos vemos no próximo episódio.